Bom, pessoal, boa tarde. Essa é a nossa última rodada, né, do nosso ciclo de palestras do ATS em Pauta. Com muita alegria que a gente encerra com 4 palestras, né? Porque a gente não ia encerrar assim, simplesmente com mais uma. E com pessoas tão queridas, tão competentes. Fico muito feliz de estar aqui nesse último dia para a gente falar da experiência dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, né? Esse é um evento de extensão da Universidade de Brasília, é um evento formal, então, de extensão, e também em comemoração à primeira edição da disciplina de graduação Avaliação de Tecnologias em Saúde, que eu tive o prazer de propor aqui na universidade. Ela foi aceita, aprovada, então a gente tem um grupo bastante grande de alunos de graduação aqui também, que estão matriculados nessa disciplina, e profissionais do Brasil inteiro, até de fora do país, que estão inscritos no curso de extensão. Eu aproveito para fazer um informe. Os certificados, né, do pessoal do curso de extensão, eles são emitidos pela Universidade de Brasília. Então, em mais ou menos 30 dias, vocês entram no sistema para poder baixar o certificado de vocês, ok? Então, eu vou aqui iniciar, né, para a gente não perder mais tempo da discussão, apresentando, então, a nossa primeira palestrante, a professora doutora Ana Paula Beck da Silva Etes. Ela é pós-doutoranda do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do IATES. Ela é fundadora, né, do TDABC, em Healthcare Consortium, e é diretora de operações da Way2 Valley, professora adjunta da Escola Politécnica da PUC, Rio Grande do Sul. Tem uma vasta experiência em avaliação de tecnologias, em valor em saúde. Para a gente é uma honra ter você aqui. A Ana Paula esteve com a gente na disciplina de graduação de valor em saúde no verão, né? Foi super legal, ainda que virtual. Já era virtual, né, Ana Paula? A gente estava lá aglomeradinho com 70 pessoas na sala. E a Ana Paula participou lá do Sul. E agora aqui com a gente de novo. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Os currículos dos nossos 4 palestrantes são realmente de peso, então aproveitem aí a nossa audiência, anotem suas perguntas, que a gente vai passar as 4 apresentações e abre para perguntas no final. Ana Paula, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, professora Elaine. É um prazer para mim estar aqui, né, mais uma vez, de alguma forma contribuindo com as suas disciplinas que estão inovando aí, né, na formação acadêmica da Universidade Federal, e só por isso já merece um super parabéns, e para a gente é ótimo, né, de alguma forma colaborar. Né? Então, o convite feito hoje é para falar sobre a atuação, a importância dos NATs, né? E eu pensei bastante sobre iria conduzir aqui, porque formalmente minha participação em NATS é até como colaboradora externa aqui no Hospital Moinhos de Vento, né? Mas eu não pertenço realmente, assim, internamente a um grupo NATS, né, de nenhum hospital. Mas acabo tendo, né, uma interface com eles enorme para rodar as pesquisas, né, que a gente tem rodado, né? E é um pouco nessa linha que eu vou, né, que eu queria dividir hoje com vocês a importância, né, dos NATs internos dos hospitais, justamente abordando essa oportunidade que eles nos abrem de fazer estudos bastante importantes, né, numa perspectiva nacional de avaliação econômica em saúde, por estarem, né, conectados e relacionados a múltiplas instituições brasileiras, e são as nossas portas de entrada, né, muitas vezes para a gente conseguir coletar dados em múltiplos hospitais e rodar, né, estudos econômicos que realmente estejam aí trazendo, né, a realidade de custos e desfechos, né, de cada instituição. Então, assim como a Elaine comentou já, eu trabalho muito com custos, né? Então, a minha área de atuação forte é com estudos, né, de custos, de TDABC, e atualmente mais também de valor, medindo realmente desfechos de múltiplas linhas de cuidado e uso de diferentes tecnologias. E na nossa trajetória aí dos últimos 6 anos, aqui junto com o Hospital Moinhos de Vento, onde a gente tem, através do projeto ATS do PROAD, trabalhado estudos multicêntricos nacionais, a gente
coloca, né, esses estudos em operação, unindo, então, pesquisadores de múltiplos NATs, né? Sem os NATs de cada instituição, seria inviável a gente fazer esses estudos, né? Então, esse final de semana eu parei para refletir um pouco sobre, né, como é que ia conduzir a fala breve aqui de 15 minutos, e eu dividi ela em duas partes, né? Uma é justamente contar um pouco como é que funciona, então, essa relação nesses estudos e a importância dos NATs. E, em um segundo momento, falar um pouco para vocês sobre o quanto eu, pessoalmente, enxergo os NATs como uma equipe interna das instituições que poderia, né, e talvez deveria, em alguns casos, estar muito mais próximo da gestão estratégica institucional, né? São raros os hospitais que a gente enxerga isso, mas foi uma das linhas de pesquisas que eu trabalhei num artigo da minha tese de doutorado. Então, querendo ou não, ele vai se fazer presente hoje aqui nessa nossa fala. Bom, então, começando pela primeira parte, que são essas pesquisas, né, como é que a gente roda estudos de custos, né, por exemplo, agora que a gente está trabalhando muito com o custo do AVC, né, a gente quer saber, e por uma demanda do Ministério, conhecer melhor o custo do tratamento do AVC isquêmico com o uso de alteplase, sem uso de alteplase, com uso de trombectomia. E nessa encomenda, né, é pedido, então, que a gente estruture, né, coletas de dados que vão buscar, né, informações de paciente individualmente, então, estudos de microcusteio de 10 instituições brasileiras, né? Então, como é que a gente bate na porta dessas 10 instituições brasileiras para, desde rodar, né, desde submeter um projeto ao comitê de ética, a organizar a pesquisa internamente, a estruturar a coleta de dados, tudo isso, né, quem é o nosso ponto focal de contato em cada instituição é o NATS, né? E ao longo de toda a pesquisa, toda a coleta de dados, é o professor coordenador do NATS e sua equipe é quem acaba sendo a nossa equipe, né, de coleta de dados internamente em cada instituição. E principalmente quando a gente chega, né, no momento de reportar os resultados, os professores, né, os coordenadores dos NATs são os nossos braços direitos, assim, que realmente conseguem levar esses resultados que estamos gerando para dentro, né, da instituição, para que realmente esses resultados possam ser usados pelas instituições para melhorias internas, né? Então, a gente acaba identificando nessas pesquisas muitas diferenças de como as tecnologias são usadas. A gente tem discutido muito isso aqui no IATS, né? Uma coisa é a incorporação da tecnologia, né? E todos os modelos tradicionais de avaliação econômica para orientar uma incorporação da tecnologia. E um segundo passo é o como essa tecnologia está sendo usada, né, na perspectiva do sistema de saúde. E a gente entender o como requer, né, entrar, né, ir para a linha de frente, né, realmente coletar o dado lá, onde os pacientes realmente estão usando, né, ou recebendo as tecnologias, e é um pouco do que a gente tem feito. E a equipe do NATS, sem ela é inviável, né? Então é o nosso braço direito, assim, para rodar esse tipo de estudo que busca uma informação muito minuciosa, né, que está lá no prontuário de cada um dos pacientes, que requer um contato, né, com a área financeira das instituições, que requer um conhecimento sobre a economia da saúde. Então, a equipe do NATS tem, né, geralmente detém já desse conhecimento que é fundamental para que a gente consiga realizar esse tipo de análise, né? Também, né, já tivemos experiências bastante interessantes, assim, de quanto o NATS, né, por estar participando de pesquisas como essa conosco, assim, uma pesquisa multicêntrica, conseguiu internamente, nas suas instituições também, né, internalizar processos cíclicos de acompanhamento de custos, por exemplo, né, custos no nível assim, individual para o paciente, e a passar a adotar isso como uma prática institucional por alguma, né, demanda interna, algum interesse sobre maior acompanhamento de uma tecnologia, de uma linha de cuidado. Então, são experiências, né, que a gente já viu acontecer muito porque sim, porque a equipe do NATS, né, tinha, né, já detém desse conhecimento e desse know-how de como realmente avaliar economicamente, né, o uso de tecnologias dentro do sistema de saúde, né? Então, a primeira mensagem, assim, para a gente rodar, né, estudos multicêntricos com uma coleta de dados, né, reais de cada instituição
que estão, né, visando responder como as tecnologias estão sendo utilizadas, quanto elas custam. O NADS é uma equipe fundamental, né? A gente não consegue, ou teria muita, ou passa, quando não entra pelo NADS, passa muito mais dificuldade, né? Quando isso não acontece. E estudos como esse têm gerado resultados bastante interessantes, né? Um deles que eu queria compartilhar com vocês é que sim, né, através de fazer pesquisas, então, junto com múltiplos NADs, a gente tem gerado, né, estudos publicados, né, em periódicos bastante importantes da área da economia da saúde, como esse, né? Então, esse é um estudo que a gente fez, bem voltado a custos, né? Então, medição de custos, nesse caso, do transplante de medula óssea, que acabou sendo um artigo metodológico, né? E outros também, múltiplos, estão saindo agora, não estão publicados, mas estão no processo final de revisão de journals, que envolveram aí 5, 6 NATs, né? E acaba sendo aqui a lista de autores também, né, vários coordenadores do NATs envolvidos, mas são resultados que a gente tem alcançado por haver, né, uma conexão muito forte dos NATs de múltiplas instituições, né? Quando a gente promove também alguns cursos internamente, assim, dentro desses projetos, né, para realmente conseguir instruir a todos os envolvidos sobre as coletas e análises de dados, a equipe do NADS, né, acaba sendo sempre a nossa, quase as primeiras linhas de convite, né? São elas que a gente convida, num primeiro momento eles indicam outras pessoas também, às vezes, e a nossa conexão, né, para esses estudos multicêntricos acaba sendo muito, né, a equipe interna do NADS. Então, eu estou dando, né, até porque eu sei que os meus colegas aqui que vão estar palestrando têm uma experiência, uma vivência de NADS, né, muito maior do que a minha e fazem parte, coordenam NADS também pelo Brasil. Acho que eles vão dar mais detalhes importantes sobre a gestão e a importância do NADS dentro da instituição, né, como quase uma entidade, né, que está sempre olhando para fora e conseguindo trazer as tecnologias que estão sendo incorporadas para dentro da instituição. E eu estou dando aqui um panorama mais, né, bom, né, e a pesquisa, como o NADS é fundamental para a gente rodar pesquisas nacionais de análise econômica e de avaliação de tecnologias em saúde, né? Então, sim, eles são, né, fundamentais e é onde a gente encontra, principalmente, pessoas com um know-how também que pode, né, discutir conosco e participar ativamente, né, da construção dessas pesquisas. Numa outra abordagem, aí é o que eu comentei com vocês, que seria a segunda parte, né, eu fiz o meu doutorado todo na área de gestão de riscos, né? Então, todo o meu doutorado é em cima de gestão de riscos na área da saúde, gestão de riscos assistenciais e gestão de riscos corporativos. E numa época que eu já trabalhava muito dentro com a equipe do IATSE, nesses estudos de análise econômica multicêntricos. Então, eu tinha uma vivência, né, muito próxima de múltiplos NATs, principalmente das pessoas, né, que estavam trabalhando nos NATs das instituições, e, ao mesmo tempo, estudava muito a área corporativa, né, estratégica das instituições de saúde, né? E nesse artigo, que foi um dos artigos que eu trabalhei na tese, a minha ideia aqui era realmente juntar um pouco essas duas áreas, né? O quanto os NATs, ou principalmente, né, a ATS hospitalar, pode ser, ou deve ser, né, uma equipe mais presente na gestão estratégica da instituição, né? E como isso pode se estabelecer. Eu acho que essa era a minha grande ambição aqui, de tentar, de alguma forma, orientar os gestores sobre como eu coloco, então, o gestor coordenador do NATS com o gestor estratégico, né, da instituição, para traçarem um plano para um horizonte de 1, 2 anos juntos, né? Como é que essas equipes podem trabalhar em conjunto. E depois posso mandar, né, também tá online esse artigo aqui para vocês, mas rapidamente, né, acho que a grande ideia era chegar, foi uma revisão grande da literatura das duas áreas aqui, mas se chegava num framework, onde a gente cruza as principais atividades da gestão de riscos numa perspectiva estratégica, né? Então, eu, quanto gestor de riscos estratégicos ou gestor estratégico da instituição, quais são as principais atividades que eu tenho que fazer, como um gestor de riscos e o coordenador do NATS podem estar compartilhando informações ou sendo responsáveis ou fazendo essas atividades em colaboração.
que background eu preciso de um background econômico, preciso de um background clínico para fazer essas atividades, e na sequência eu como um framework que é, né, bastante conhecido aqui, da implementação, né, de ATS hospitalar, que segue também uma série aqui de atividades. Então, como essas atividades que são propostas para implementar e operacionalizar uma ATS hospitalar compartilham também backgrounds aqui e atividades que também são exercidas pela gestão estratégica, né? Então, como essas duas áreas, se trabalhassem mais em conjunto, poderiam, né, colaborar mais fortemente para que as ações estratégicas de um hospital, né, fossem mais voltadas ainda, né, para o que há de melhor de tecnologia em saúde, o que deve ser incorporado com maior ou menor prioridade, então que fossem áreas que conversassem, né, com maior facilidade de proposta desse artigo. É um artigo que ele entrou meio, né, no meio da minha tese, não é tanto o foco da minha tese, mas que volta e meia eu volto nesse artigo e eu sempre tenho um olhar diferente, né, sobre ele, e sempre acabo tendo insights até hoje, né, de como ele ajuda nos trabalhos que a gente vem feito, bem, mesmo que a gente está trabalhando muito, né, na pesquisa científica em colaboração com os NATs, né. Então, são 15 minutos de fala, é rápido, eu falo bastante, mas fechando, assim, acho que as principais mensagens, né, que eu queria passar é sobre o quanto é fundamental a gente trabalhar em colaboração com os NATs para gerar informações, né, relacionadas à economia da saúde que são acuradas, que representam a realidade brasileira, né, eles são fundamentais. E o segundo, quanto eles são, talvez, né, ou deveriam ser, uma porta muito estratégica, né, para a gestão hospitalar, e isso, e aí eu acho que vou deixar a professora Marisa, o Everton falarem com mais propriedade, mas às vezes sinto que não é tão presente, né, em alguns hospitais, uns mais, outros menos, mas talvez, né, um pulo ainda a ser mais explorado, porque realmente é uma área que eu vejo, né, como muito, muito estratégica e importante, né, para os hospitais as quais a detêm, né? Então, fecha aqui minha fala, obrigada, depois a gente vai poder discutir, né, quando terminar a fala dos colegas também. Muito obrigada, Ana Paula. Eu nem vou comentar agora para não tomar tempo da discussão, mas é que eu sou desse pré-histórico aí, eu, Marisa e tal, né? De antes da Conitec, NATs dentro de hospital. E eu concordo com você, a gente precisa estimular essa posição estratégica dos NATs dentro das instituições. Mas vamos lá, vou chamar agora, obrigada mais uma vez, a gente vai abrir depois para perguntas, o pessoal já vai levantando mãozinha, anotando aí. Eu vou convidar, então, o professor Euler Garcia, nosso coordenador do NATs da UNB, com muito orgulho que eu convido o professor para fazer sua apresentação. Ele é professor associado e membro do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da UNB, também tem um vasto currículo. Eu falei que se eu fosse apresentar os currículos de vocês, ainda que fosse a Short Bio, eu ia ficar aqui um tempão. Eu agradeço imensamente, professor Euler, a palavra é sua. Professor, acho que ele está com a câmera desligada, será que ele está nos ouvindo? Vamos passar então para o Everton. Everton, depois a gente chama o professor Euler. Pode ser? Pode ser, eu estou te procurando aqui, porque... Aqui, professor... Vamos lá, então. Vou chamar, então, né, o doutor Everton Macedo para fazer a sua apresentação. Ele é farmacêutico pela UNB, é muito bom ter ex-aluno aqui. Tem mestrado e doutorado em Ciências em Saúde pela UNB também, com uma experiência de análise econômica na Universidade Paris Diderot. Então, um prazer ter você aqui. E, atualmente, ele está como especialista em saúde no IGSDF. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Você tem uma vasta experiência para contribuir, passou pelo Ministério da Saúde, enfim. Por favor, a palavra é sua, Everton. Obrigado, professora Elaine. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde, pela companhia também da doutora Marisa, da doutora Ana Paula, professor Euler aí. Eu fiquei muito, muito feliz de poder sobre a TS com vocês hoje, né, ao lado de tanta gente com uma bagagem bem importante na área.
E, enfim, estou até de férias e resolvi, falei, não posso deixar de participar, e foi uma honra aceitar o convite da professora Elaine. Bom, eu trouxe para vocês uma apresentação breve, tentando aí usar os nossos 15 minutos para falar um pouco da experiência, a trajetória, na verdade, do núcleo de ATS do Hospital de Base, do qual eu faço parte, e para a gente tentar mostrar um pouco da nossa evolução, que eu acho que é a melhor forma de contribuir aí com quem está nos assistindo, de como é possível você conseguir desenvolver alguns steps aí para poder entrar no processo de melhoria contínua, né, que é o estágio em que a gente se encontra. Então, eu vou carregar minha apresentação aqui. Todo mundo enxerga? Tá chegando. Chegou. Ótimo. Então, vou só colocar em modo de apresentação. Bom, o intuito dessa apresentação é falar um pouco da implantação de um programa específico de ATS para incorporação de tecnologias em saúde em serviços de saúde, contando um pouco da nossa experiência, né? Então, aqui para a gente se encontrar em torno do desenvolvimento de núcleos de ATS, como ele se desenvolve, vamos dizer, desde o seu início. A gente tem diversos tipos de modelos de ATS que podem ser desenvolvidos nesses núcleos, e eu posso dizer que nós percorremos esses modelos aqui, passando de um modelo embaixador, vamos dizer, de baixa complexidade organizacional. Então, nós tivemos aí um médico cardiologista, o Dr. Pedro Neri, que foi quem, lá no início, abriu as atividades do nosso núcleo de ATS do Hospital de Base em 2009, a partir de uma chamada do DECIT, do Ministério da Saúde, que estruturou uma série de NATs no Brasil, e o Hospital de Base foi mais um desses hospitais que recebeu esse fomento aí para início das atividades de ATS. Então, estamos completando aí esse ano 11 anos de atividade do nosso NATS, né? Naquele momento, com uma baixa complexidade organizacional, depois passamos por um modelo de mini ATS com um foco numa tomada de decisão da gestão, mas ainda com uma baixa complexidade organizacional, e aí eu digo que em torno de 2014, a gente teve uma mudança em que eu assumi as atividades do NATS, e com uma dificuldade da gente compor uma equipe do núcleo de pessoas com perfil, com qualificação e com um engajamento ali para poder desenvolver as atividades dessa área conosco. Então, durante um bom tempo, nós figuramos aqui como uma área de baixa complexidade organizacional, mas que buscou ali evoluir para conseguir chegar a um nível de maturidade do NATS de uma melhor forma. Posso dizer que depois de um tempo nós atingimos esse nível de unidade de ATS com foco de ação na tomada de decisão da gestão, como disse aí a doutora Ana Paula. Nós buscamos inicialmente responder demandas internas de gestão. Então, uma vez que nós temos a ATS hospitalar com necessidade de responder demandas internas, mas também com uma possibilidade de responder a outros demandantes, né, como é o caso do Ministério da Saúde, como é o caso da própria ANS, da Anvisa. A gente tem NATs aí ofertando serviços, vamos dizer assim, para demandantes externos, mas são NATs que a gente já considera com uma maturidade elevada. Em um determinado momento, nós passamos por esse momento aqui de evolução da equipe, mas ainda respondendo a muitas demandas internas, como eu vou poder mostrar para vocês. Mas já aqui montando uma equipe de profissionais de saúde com qualificação em pesquisa clínica, em saúde baseada em evidências, em ATS propriamente dito, né, vamos dizer, e, enfim, já começando a formar um time capaz de desenvolver produtos de melhor qualidade. E, no momento, nós estamos nesse estágio aqui, com um grupo já bem consolidado, com um foco, com desenvolvimento já de comitês internos de decisão, e que são capazes de orientar decisões internas e também auxiliar
demandantes externos aí na elaboração de produtos de ATS de uma qualidade mais avançada, vamos dizer. Isso aqui é um exemplo para vocês. Lá atrás, em 2015, vocês podem ver um modelo de parecer técnico-científico que responde exatamente a uma demanda interna do hospital. Então, nós, desde o início, tínhamos uma noção de que havia uma necessidade de progredir gradualmente para dar maturidade para o nosso NATS, e que naquele momento o nosso foco era mostrar para o gestor do hospital, para o diretor do hospital, que investir em um núcleo de ATS forte poderia subsidiar uma tomada de decisão ali que não fosse, não tivesse bases frágeis, né? Então, a gente focou na elaboração de pareceres técnicos científicos para a resposta de demandas vindas diretas da direção geral do hospital. E aí, aqui um exemplo só como a gente passou a apresentar os nossos resultados num formato também traduzido para o gestor de saúde, tentando desmistificar um pouco dos dados, das medidas de associação que a gente está bem acostumado, nos estudos clínicos, e que na hora que são lidas, né, são consumidas por um diretor, um dirigente, um gestor de saúde, a gente precisa aí de trabalhar um pouco a questão de tradução do conhecimento para conseguir demonstrar o quão importante é essa ferramenta. Bom, em 2018, nós tivemos o que foi chamado de Programa de Gestão da Incorporação de Tecnologias em Saúde do Hospital de Base. Então, nós fizemos um amplo processo de levantamento de literatura, de avaliação de processos de incorporação de tecnologias em saúde em ambiente hospitalar, e aí nós encontramos a iniciativa Adopt ATA, né, de um consórcio europeu focado especificamente na avaliação de tecnologias de saúde para hospitais. Também usamos um pouco do background dos nossos membros do NATS. Eu tive a oportunidade de passar 6 anos como membro da Conitec, enfim. Então, nós pudemos consolidar uma base teórica que foi buscada de como isso era feito no Canadá, na Europa, e um pouco do nosso background para conseguir desenvolver uma matriz aqui adaptada para um ambiente hospitalar, mas que trouxesse elementos de tomada de decisão, assim como a gente vê em nível nacional e em nível internacional. Então, demonstrando uma visão geral de como seria o sistema, como se daria naquele momento a priorização de demanda, de avaliação de produtos para a saúde e medicamentos para a avaliação de tecnologias pelo nosso NATS. Foi definido um fluxo de incorporação com criação de comissões de incorporação temáticas, né? Então, nós habilitamos a Comissão de Farmácia Terapêutica como participante desse programa, e foi criada também a Comissão de Incorporação de Produtos e Equipamentos para a Saúde. Apresentamos para os gestores, né, os recursos necessários e qual seria o patrocínio do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de governança da instituição para permitir que esse fluxo funcionasse para a inclusão de tecnologias no hospital e um processo de accountability interno. Bom, em linhas gerais, para a gente não se alongar muito aqui, essa é uma das bases que a gente utilizou para desenvolver todo o nosso processo, que vai desde a necessidade de você fortalecer a ATS com o processo de governança, geração de recursos, a estruturação de um programa de ATS e pessoal qualificado para isso, os comitês consultivos, que eu comentei agora das comissões, a necessidade de você trabalhar a qualidade dos produtos de ATS e a forma de recomendação internas, né? Fora outras questões aí que a gente vê, acesso a dados, a formulação adequada de perguntas de ATS, né? Daquela nossa pergunta pico que vai orientar a elaboração dos nossos produtos, o estudo adequado de quais são os alvos quem vai consumir aquele produto. Então, nós temos gestores em saúde, temos pacientes, temos os profissionais que estão demandando aquela tecnologia na linha de frente. Então, essa análise precisa ser bem feita para você saber qual é o seu foco enquanto NATS, né?
Então, conversando muito com os nossos colegas da Rede Brasileira de ATS, de outros NATs, né, inclusive no congresso da Rebrates de 2019, vamos dizer, uma angústia muito grande dos NATs é conseguir fazer o seu núcleo progredir, mas eu diria que o primeiro passo é você fazer um diagnóstico situacional de qual é o cliente daquele NATS, vamos dizer, se ele é interno ou se o foco já vai ser imediatamente, já tem maturidade para se trabalhar com demandas externas, né? Bom, o nosso NATS também, ele demonstrou em 2018 para os gestores a relevância desse programa JITS, que a gente chamou, com a apresentação de elaboração de notas técnicas de revisão rápida para subsídio à manifestação junto a demandas judiciais. Isso demonstrou à diretoria da instituição na época o valor agregado do apoio que a ATS pode dar para a manifestação da instituição nessas demandas, e nós tivemos um resultado gerado no curso de um caso concreto, de uma demanda de um tratamento oncológico, que realmente gerou uma suspensão de antecipação de tutela de um tratamento devido às evidências que foram apresentadas, e isso foi um divisor de águas ali em 2018, em termos de apoio da alta gestão nas atividades do NADS, em relação também à melhoria das nossas condições de trabalho, né? Então, isso também impactou na orientação de fluxos e alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Então, a partir daquele momento, todas as demandas judiciais passaram a ser encaminhadas também para o NADS para um processo de assessoramento aí técnico do núcleo, em relação a qual andamento poderia ser dado para melhor acesso a tratamento, enfim, a alternativas disponíveis no sistema de saúde. Esse é um exemplo para mostrar para vocês a forma de comunicação que nós traçamos para ter aquele accountability interno de demonstração da produção em ATS, das comissões, do nosso NADS, e isso teve um efeito bastante positivo, é um ponto aí que eu gostaria de deixar marcado aí para colegas que possam estar nos assistindo, que vale muito a pena investir nesse tipo de comunicação, que demonstra que quantidade de demandas recebidas, a produção de notas técnicas de revisão rápida, que é o produto que melhor atendeu ao timing de decisão do gestor da instituição, né, dos gestores da instituição, o tempo de resposta de análise para as demandas internas e a situação de cada uma das demandas, assim como o histórico de deliberações, tanto pela Comissão de Farmácia Terapêutica para Medicamentos, quanto pela Comissão de Incorporação de Produtos para a Saúde, equipamentos e produtos para a saúde. Bom, aqui o detalhamento de cada uma dessas produções ao final de 2019, é o consolidado que eu trouxe para mostrar para vocês. Ao longo de 2019 foram produzidas 31 notas técnicas de revisão rápida, o status de análise de demandas para apresentação do tempo necessário para elaboração e análise dessas demandas junto às comissões, e o histórico das deliberações para aprovação ou não da inclusão daqueles medicamentos na relação de medicamentos da instituição ou de produtos e equipamentos para a saúde. Bom, eu já estou concluindo. A partir dessa nossa evolução, composição de equipe, qualificação contínua, utilizando principalmente as ofertas de cursos gratuitos que são colocadas aí pela Rede Brasileira de ATS, pelo Ministério da Saúde, iniciativas PROAD também, nós tivemos uma evolução para começar a concorrer em editais externos e testar ali a nossa capacidade de desenvolver produtos com uma qualidade que fosse chancelada por instituições que estavam ofertando essas oportunidades. Em 2017, nós fomos contemplados num edital do Hospital Alemão Oswaldo Cruz pelo PROAD, junto com o DECIT, para a apresentação de um parecer técnico-científico de cardiodesfibrilador implantável. Esse foi o primeiro edital externo que nós concorremos e deu, assim, uma amostra de que valeu muito a pena a gente investir numa qualidade para apresentar um produto que realmente se mostrasse
enfim, robusto. Em 2017 também nós apresentamos para a Rede EVIPNet Brasil uma síntese de evidências sobre a priorização de cirurgias eletivas, assim como o diálogo deliberativo e toda a metodologia suporte, aí, todos os produtos da metodologia suporte dentro da Rede EVIPNet. E em 2019 nós elaboramos nossa primeira avaliação econômica. A partir do período eu fiz um fellow fora exatamente para a gente agregar a questão da análise econômica, a elaboração de avaliações econômicas pelo nosso NATS. Eu já tinha uma experiência em relação à interpretação, mas a gente queria dar o nosso próximo passo, né? Como eu disse no início, o nosso próximo step aí de evolução contínua. E aí nós tivemos a nossa avaliação econômica de tratamento encurtado para tuberculose multiresistente, num novo edital do PROAD, promovido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o DECIT. E aí, um pouco para vocês do modelo Markov que nós propusemos naquele momento, que sempre foi validado conjuntamente com as instituições demandantes, né? E a partir daí nós tivemos a apresentação dos resultados dessa avaliação econômica no ISPOR de 2020, né? Na verdade, uma apresentação virtual, né? Porque a gente teve a suspensão do evento em si, mas a publicação do trabalho, de abstracts desse estudo desenvolvido, e a gente está trabalhando na publicação completa do artigo para valorizar internamente e no ambiente externo também o nosso trabalho, mas mostrando uma crescente aí na qualidade da nossa produção. Antes de finalizar, queria aqui destacar a nossa participação na rede distrital de avaliação de políticas e tecnologias em saúde, a REDAPTS, que teve seu início em 2016. Esses são os nossos parceiros, a Fiocruz Brasília, o Hospital de Base dentro do IGSDF, o Hospital Materno Infantil de Brasília, o Hospital de Apoio, hospitais da rede pública aqui do Distrito Federal, o nível central da Secretaria de Saúde, a Escola Superior de Ciências da Saúde e o Hospital da Criança. Então, essa é uma iniciativa muito importante que tem alavancado as atividades de NATS aqui no Distrito Federal, com produtos de ATS realizados em colaboração por esses membros e com capacitação, principalmente via Fiocruz Brasília, que tem sido uma grande parceira aí nesse processo. Então, eu acredito muito que, para quem estiver nos assistindo aí, a conformação de redes, né, a coordenação de redes de ATS, seja em nível nacional como a REBRAT, seja em nível regional, como é o nosso caso aqui, pode favorecer muito o desenvolvimento de ATS em ambientes hospitalares, em ambientes de serviços de saúde. Bom, é isso. Espero que não tenha passado muito, mas minha contribuição aí para o debate. Muito obrigada, Everton. Você traz aspectos bastante importantes de gestão do NATS, né, de como organizar os ciclos de melhoria, os próprios ciclos de melhoria, né, suas metas internas. E semana passada a gente falou com a Aline de tradução para a população. E outra tradução muito importante que você traz é para o gestor, né? Desses dados, dessas informações, porque a gente vem falando disso há algum tempo aqui nesse evento. Nem todo gestor está preparado para fazer gestão, infelizmente, e não entende muito bem, às vezes, né, da matéria, a gente precisa realmente traduzir. Mas depois a gente passa, então, para a discussão. Nós já estamos com mais de 60 pessoas aqui na sala. Eu vou passar, então, para a professora Marisa Santos. Ela é médica do Instituto Nacional de Cardiologia, coordenadora do mestrado profissional em ATS, do Núcleo de Avaliação de Tecnologias do Instituto Nacional de Cardiologia, pesquisadora ad hoc da Rede Brasileira de ATS, a REBRATS. Eu fico muito feliz de ter você aqui, Marisa, na nossa aula na UNB. A gente já se conhece há alguns anos, né? Vem nessa trajetória. Estou super feliz de ter você aqui. Obrigada, viu? Eu costumo dizer que o destino conspira, né? Para a gente se encontrar com as pessoas boas. Ainda bem que é só com as pessoas boas, né? Então, vou compartilhar a minha tela aqui. Só um minutinho. Tem tanta coisa aberta.
Pronto, vocês estão vendo? Estamos. Tá, então eu queria começar meio pelo final, né? Uma coisa que Elaine colocou, né? Que é ainda a dificuldade do trabalho interno, né? Eu diria, nós temos uma equipe grande lá no Instituto Nacional de Cardiologia, no NATS, né? Hoje nós temos 12 pessoas entre funcionários, bolsistas, estagiários, né? Fora os alunos e professores do curso, porque nós temos um curso de mestrado Lato Sensu em avaliação de tecnologias. Então, é uma quantidade muito grande de trabalho, de pessoas que circulam em torno do NATS, né? Eu diria que, assim, menos de 10% do que a gente produz é para decisão interna hospitalar, né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade que a instituição reconheça e que tem interesse, queira realmente avaliação de tecnologias para as incorporações. Depois a gente pode, na discussão, dependendo do tempo, abrir um pouquinho sobre isso, né? São meus conflitos de interesse. E eu queria começar colocando para vocês, né, que a TS ela é envolvida num processo decisório muito amplo, né? Esse foi um primeiro desenho que a gente trabalhou, né? Desde o começo, talvez por eu, como Elaine, ter vindo de um trabalho com a Anvisa, né? Então, a gente tem um trabalho com a agência de regulação, um trabalho grande com o Ministério, desde antes da Conitec, né? Então, principalmente na área de elaboração de pareceres e modelos econômicos, mas também um pouco na área de diretrizes, né? E busca de evidências, custo-efetividade. Tem uma área de interesse para o próprio profissional de saúde, né, na discussão de efetividade e segurança, na discussão sobre o uso de dados de mundo real, dados observacionais, né. Existe um interesse também para o usuário, né, a partir do momento que você documenta e trabalha com essa ideia de eventos adversos, de efetividade. E todo o trabalho que a gente faz é sempre importante que volte, né? Volte tanto para o Ministério, quanto para a Anvisa, quanto para o próprio usuário. E aí, recentemente, eu achei essa figura um cadinho mais ambiciosa do que a minha, né? Então, discutindo realmente essa grande teia, né, que eles fazem assim em cima do mapa de metrô, né, mas como todas essas áreas, no fundo, seja educacionais, seja de pesquisa, enfermagem, médicos, nutrição, como tudo isso tem uma interface importante, eu acho que essa é o encanto, a beleza da ATS, tá? Então, como eu falei para vocês, a maior parte do trabalho do nosso NATS é externo, é principalmente para apoio à tomada de decisão pela Conitec. Essa já é uma foto antiga, né, com a nossa querida Clarice, né, e várias pessoas aqui, tem a Rosângela, que não está mais entre nós, né, mas que era representante do paciente. Então, grande parte do que a gente faz é para ajudar essas pessoas a tomarem decisão, né, então, é um trabalho de muita responsabilidade, muito importante, né, que a gente se cobra muito que seja bem feita e que possa atender o objetivo dos decisores e dos pacientes do SUS de uma maneira geral. Entre as áreas, esses números aqui são números da Conitec, não são nossos, né? Mas nós temos trabalhado principalmente doenças cardiovasculares, reumatologia, principalmente a área de biológicos, e alguma coisa em infectologia.
só chamar a atenção, também são números da Conitec, né? O aumento da importância que as consultas públicas têm tido a cada ano, né? Como tem crescido a participação, ainda uma participação incipiente, com muitas dificuldades, muitas vezes as pessoas fazendo copia e cola, mas eu vejo de uma forma positiva, né? Então, um dos projetos que a gente está querendo trabalhar esse ano é ensinar a ATS para leigos, né, para que a gente realmente possa ter uma contribuição mais efetiva por parte dos pacientes e associação de pacientes, né. Então, entre todos os aspectos aqui que a Conitec usa para tomar a decisão, né, nós temos trabalhado bastante na modelagem, né, na custo-utilidade, na custo-efetividade e na discussão de outros aspectos, como, por exemplo, preferências dos pacientes, né, e nós temos uma linha principalmente de pesquisa e de ensino na área de um instrumento que a gente chama Discrete Choice Experiment, que é um instrumento para extração de preferências, e temos trabalhado bastante também com qualidade de vida, que eu vou mostrar mais à frente, né? Então, isso é um ponto-chave do parecer que nós elaboramos, né? Então, a gente tem investido bastante em melhorar e aprimorar esses dados de mensuração de qualidade de vida, né? Embora uma área controversa, é uma área que eu defendo, que nós temos trabalhado. Então, queria colocar notícia para vocês que já está pronto, está em formatação, mas está saindo uma diretriz que foi elaborada pelo grupo, com vários parceiros nacionais e internacionais, sobre como mensurar qualidade de vida para avaliação econômica. Então, a área de custos, nós temos também várias linhas de trabalho, né? Uma parte nós temos, principalmente, trabalho mais acadêmico com os alunos, nós temos baseado no trabalho da Ana, que já foi citada aqui, em TDABC. Impacto orçamentário, nós também temos trabalhado bastante em relação ao impacto orçamentário, fazendo uns modelos mais novos, incluindo fila, né, também um trabalho interessante, bem aplicado à decisão da Conitec. Em relação a demandas externas, né, então, além do governo, a gente tem trabalhado com a ANS, fazendo avaliações sistemáticas de eficácia e segurança, fazendo principalmente análise crítica de modelos de custo-utilidade, custo-efetividade, realizando estudos de impacto orçamentário. Uma área que tem crescido bastante o entendimento e a demanda é a área de comparações indiretas, né, quando a gente não tem comparações cabeça a cabeça, então a gente se vale de métodos estatísticos para criar essas comparações, então tem sido bem útil para algumas decisões em especial, e na elaboração de diretrizes clínicas e metodológicas. A gente agora, no momento, está trabalhando revisão da diretriz de impacto orçamentário, para a semana que vem já deve estar na formatação, e essa diretriz de mensuração de dados de utilidade. Então, como eu falei para vocês, nós temos um mestrado, né? E esses são alguns dos temas que os alunos têm trabalhado, alguns temas mais clássicos, como revisão sistemática, e algumas coisas mais avançadas, como DCE, que é Discrete Choice, né? A simulação de eventos discretos, né? Nós temos a Márcia Giselli, que agora está dedicada, finalizando o doutorado dela nessa área, e nós temos um curso que é bem interessante, que o Ivan Zimmermann, da UNB, dá junto com a gente, que é sobre como linkar, como utilizar os bancos de dados do SUS. Também os alunos têm aproveitado bastante, tá? Então, como eu falei para vocês, uma grande linha de pesquisa que a gente tem em relação à mensuração de qualidade de vida, principalmente com o uso do Eurocall, também trabalho publicado em parceria com várias instituições.
Aqui é um trabalho que ainda não está publicado, que nós temos agora, que é a comparação indireta de tratamentos para COVID, né? Então mostrando aqui o que a gente já sabe, né? Que a cloroquina não tem muito efeito, que o corticoide funciona, mas a gente mostra graficamente e consegue gerar essa comparação direta onde ela não existe. A outra linha que nós temos trabalhado em parceria com a Universidade de Lisboa, temos uma aluna que publicou agora, análise de decisão com múltiplos critérios, o MCDA, né? Então, esse é um trabalho que foi feito com medicamentos para hipercolesterolemia familiar. Nós damos uma importância bem grande à área de difusão de informações e ao trabalho em rede, né? Hoje, além da Redessa, que está colocada aqui, nós estamos trabalhando também na rede DIME, que é outra rede latino-americana, para decisões informadas sobre medicamentos. Então, nós estamos fazendo um trabalho utilizando comparação indireta de tratamentos para câncer de mama metastático, e nós temos 2 sites, um site, esse de baixo, mestrado INC, notícias do mestrado, né, para quem se interessar, e o NATS INC a gente dá notícias em geral e tem os dados de qualidade de vida, os trabalhos que são desenvolvidos pelo NATS, tá? Então, eu queria encerrar dizendo que o nosso grande objetivo é fazer esse salto, né? Então, as pessoas costumam dizer que a TS é uma ponte entre as melhores evidências e a decisão clínica, mas eu costumo dizer que a gente ainda tem um abismo, né? Então, a gente tem que fazer esse salto. Cada ano, esse abismo vai encurtando, mas a gente, na prática, ainda precisa fazer esse salto. Eu vou estar disponível aqui para discussão. Obrigada. Muito obrigada, Marisa. É um salto escarpado, né, que a gente está fazendo, principalmente se a gente pensar no país como um todo, né? A gente teve bastante avanço, especialmente com a lei, né, 2.401, com a Conitec, porque aí as pessoas começaram a olhar mais para a ATS, mas ainda assim, é o que você falou, dentro da instituição a gente precisa ainda batalhar, né, dentro das diversas instituições, né? Nós já temos aqui o professor Euler. O professor Euler tinha caído a conexão dele, você está por aí? Estava conferindo com ele aqui. Eu já te apresentei. A conexão deu uma tropeçada, então... mas... eu falei que eu só vou repetir aqui, eu já te apresentei, então eu vou repetir aqui que é uma honra ter o coordenador do nosso NATS, né, da UNB, para fazer a apresentação aqui. Muito obrigada, professor. A palavra é sua. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Estamos. Maravilha. Bom, a minha ideia aqui é falar brevemente do NATS da UNB, porque no fim das contas a gente não está diretamente vinculado a um hospital, né? Então, o NATS da UNB, ele também começou no primeiro momento em 2009, mas naquela época ele era apenas vinculado à Faculdade de Saúde e à Faculdade de Medicina. Então, para muitos efeitos, dentro da universidade, ele era nada muito diferente de um grupo de pesquisa, exatamente. E aí, agora, em 2019, a gente entrou junto e a gente percebeu que tinha, com a expansão do UNB, muita gente interessada em ATS que estava de fora. E que ia acabar pulverizando a UNB em vários NATs, porque a UNB agora é multicamp, e a gente falou, não, gente, vamos tentar trabalhar junto, vamos tentar criar uma coisa diferente. E aí a gente recadastrou o NATS do UNB como algo multicêntrico, multicamp. Então agora ele abrange 3 dos campos da Universidade de Brasília.
ele tem 3 núcleos de pesquisa dentro dele, 4 grupos de pesquisa, 9 programas de pós-graduação, no sentido de que, se a gente for ver os vínculos de cada professor membro do NATES dentro da coisa, dá uma capilaridade assim realmente grande. Né? Euler, desculpa te interromper. Tenta compartilhar de novo, que seu slide travou ainda, não, pelo menos para mim está aparecendo aqui como apresentação. E tem aluno avisando aqui também que não. Deixa eu só ver se... descompartilha e compartilha novamente, só para a gente ver. Vai. Coloca como apresentação. Para mim está aberto isso. Desculpa te interromper. Será que agora foi? Vai, agora coloca para apresentar, só para a gente ver se vem. Foi? Não, ainda como apresentação não. O resto do pessoal tá vendo como apresentação? Por enquanto tá só aberto o slide. Isso, vai passando por aí. Pronto. Vou ter que passar por aqui, então. Então tá. Então, uma das figuras que deu mais trabalho de fazer, mas que ficou, no fim das contas, bem ilustrativa, foi essa tabelinha em que eu acabei pegando todos os nossos 19 professores membros e eu estava achando tão extremações de doutorados diferentes, né, espalhados pela UNB. E aí a gente fazendo mais essa manipulação, a gente vê que esse gráfico dos interesses, então, tem um grande interesse em doenças crônicas, doenças incapacitantes, doenças negligenciadas, doenças raras, e do outro lado aqui em protocolos de saúde, equipamentos e sistemas médicos e dispositivos médicos. De modo geral, numa pesquisa interna nossa, foi essa distribuição que a gente teve. E a gente conseguiu também fazer essa manipulação dos tipos de trabalho, de produtos de ATS, né? Aqui agora a tela ficou pequena, né? De nota técnica, parecer, ou manual, ou diretriz. Então aqui seria, digamos assim, um mapa de potencialidades de trabalho do NATES do NB. E aí a gente tem algumas experiências e desafios desse novo momento do NATES do NB, que começa do começo, de como é que a gente mapeia as competências e os interesses de tanta gente diferente, de tanta formação diferente, de tanta cultura de pensamento diferente, e isso não é um defeito, longe disso, isso é uma grande coisa, mas até criar uma conversa comum, às vezes a gente tem que sentar e fazer tipo um dicionário comum. Olha, o que isso significa para você? Porque para mim isso significa uma coisa, mas para mim significa outra. Então, até isso a gente tinha que fazer. Então, esse mapeamento, essas tabelas que eu acabei de mostrar são a parte inicial. A gente também trabalha muito essa questão do apoio e fomenta parcerias, então a gente já trabalhou junto com o NATES do HUB, já participamos junto no Hospital de Base da Jornada de Residentes, já participamos junto da Finatec, e ao mesmo tempo a gente quer que os próprios grupos de dentro do NATES também criem as suas iniciativas, como, por exemplo, o próprio ciclo de palestras da TS em pauta aqui, iniciativa da Elaine, que, nossa, eu estava de carteirinha desde o início. Pode pôr, fala aí a data que você quiser, tamo junto. E eu acho que esse é o espírito no NATES de universidade, esse respeito à autonomia acadêmica é crítico para o pessoal não achar que a gente está burocratizando uma coisa que não devia ter, né? Uma grande situação nossa também
é como incluir o NATS dentro do ecossistema da universidade, que os professores estão muito acostumados com pesquisa, mas também tem um aspecto muito grande de extensão tecnológica, e aí a extensão, existe a questão da prestação de serviço, mas também existe a questão da translação tecnológica, de você usar a ATS no desenvolvimento de novas tecnologias, né? Agora a ATS precoce e algumas coisas para ajudar no desenvolvimento, no empoderamento de atores individuais. A professora Marisa estava falando de ensinar a ATS para os leigos, a gente também tem essa questão, principalmente dos alunos, e de todo um aspecto que é parte do nosso aspecto ensino, pesquisa e extensão, e isso está tudo junto, e fica essa relação, onde é que acaba a pesquisa, onde é que começa a extensão, onde é que vira ensino, e um NATS universitário, ele é tudo isso junto, e a gente tem que lidar com isso, não é só uma prestação de serviço, também não é só pesquisa, né? Uma outra situação interessante que também acaba, a gente agora está fazendo uma parte de gestão de conflito de interesse prospectiva, porque agora a gente percebeu que a gente não pode ficar esperando surgir uma iniciativa, surgiu um edital de diretriz, vamos agora ver quem pode. Como a gente é muito pesquisador, muito professor, então às vezes é interessante a ideia de um mapa de risco. Olha, temos todo mundo aqui razoavelmente mapeado para todo mundo ter a sua autonomia de prospectar coisas, e aí ao prospectar você já tem uma ideia razoável da subequipe, das comissões que você pode fazer no ação. A gente está trabalhando nisso, né? E também Travou um pouquinho. Professor? Professor Euler? Travou para vocês também? Professor Euler? Oi. Então, travou um pouquinho e tá com um ruído de microfone. Tenta ajeitar o microfone aí. Isso. Obrigada. Desculpa te interromper, é porque deu uma travada aqui. Isso. E aí tenta manter o microfone um pouco longe, às vezes, de alguma coisa para não dar esse ruído. Obrigada. Melhorou? Tá. E o nosso desafio é juntar essa abordagem multidisciplinar, né? Formação. Então, é interessante ver que muitas dessas questões de participação social em ATS, em engenharia, a gente fazia algumas coisas disso no design centrado nos usuários, tanto que agora está começando a ter design thinking hospitalar e essas coisas. Evidência do mundo real tem muito alguns aspectos de engenharia de fatores, né? Modelos multicritérios de tomada de decisão. A primeira vez que eu ouvi isso era na engenharia clínica, pelo menos do modo como eu conheci esse assunto, né? Como é que você fazia um MCDA, uma modelagem funcional. Então, eu acho que a engenharia clínica também tem a contribuir com a ATS hospitalar, juntar com o pessoal da gestão de risco. E todo esse aspecto de pesquisa e inovação responsável, que agora a União Europeia está trabalhando, do Responsible Research Então, porque a gente, olhando de vários locais, a gente consegue ter uma visão melhor do todo. Obrigado, eu queria encerrar com isso e ficar disponível para conversas e disponibilidade. Obrigado. Oi, professor, obrigada. A gente teve um prejuízozinho nessa última fala sua, mas a gente vai abrir aqui para discussão, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais.
Eu quero agradecer imensamente a vocês e falar, né, o quanto que é necessário ter grupos, né, que sejam realmente fortalecidos e que possam traduzir, tanto realizar estudos quanto traduzi-los, seja para a população, seja para os gestores, né, para os dois. E essa diversidade, né, que a gente tem no Brasil, as expertises, é isso que vai somando, e é por isso que eu também sou super a favor e é muito entusiasta do trabalho em rede, né? Porque ninguém é bom em tudo, né? Então, essa troca de saberes, a importância de juntar a expertise de um com a de outro, fazer parcerias para as publicações, é muito importante para fortalecer o que a gente tem no Brasil. Então, desde o início, eu lembro quando eu comecei na Conitec, a primeira coisa, pensando na Clarice, né, que já tinha trabalhado a rede Sentinela, incentivado tanta coisa lá, vamos fazer agora uma rede de NATS, lógico que a Rebrates já existia, mas que possam apoiar a Conitec. Aí vamos fazer os projetos, vamos, né, incentivar financeiramente e por aí vai, né? E é muito importante essa junção, né? Esse trabalho junto com outros NATs, essa troca. Tem alguém querendo fazer perguntas? Alguém quer abrir o microfone? O pessoal hoje está quietinho, nós estamos com 56 pessoas na sala, mas eu queria fazer uma provocação, né? O que vocês acham, assim, diante, né, de tudo que a gente vem vendo, tudo que tem acontecido? A gente fez, o professor Euler citou, né, um evento que a gente participou, ele, Everton, da Finatec, aqui da Fiocruz, a gente fez café né, falando sobre a ATS, logo às 9 da manhã, e a gente falou muito pautado na necessidade de ciência, né? A doutora Marisa trouxe aqui um trabalho, uma revisão sistemática voltada para as terapias para Covid. E o que vocês acham, assim, que a gente tem agora, vindo as vacinas, toda essa discussão de movimento anti-vacina e tudo mais, o que a gente pode fazer como cientistas da área de avaliação de tecnologias, né, para estimular o uso da ciência para tomada de decisão? Básica pergunta. Não, é uma pergunta difícil, Elaine. Eu poderia começar dizendo que hoje, além da gente se posicionar no paper, né, como a gente está fazendo, né, nesse caso aí do Covid, né, eu acho que um trabalho muito importante que a gente tem é nas redes sociais, né? Então, algumas pessoas não gostam, acham que se expõe muito, que é chato, mas, na verdade, hoje o que as pessoas leem, de fato, a grande maioria das pessoas, lógico que os pesquisadores, as pessoas mais acadêmicas, né, elas vão sempre ler o paper, ter uma análise mais crítica, mas as pessoas que negam a ciência não são essas, tá? Então, não é para a gente pregar para quem já é convertido, né? Então, se a gente quer convencer as pessoas, eu acho que a minha dica é vá no LinkedIn, vá no Instagram e poste, e faça eventos abertos, né? Eu, por exemplo, eu senti muita falta quando a gente migrou de Citec para Conitec, que não teve mais audiência pública. Eu achava legal a audiência pública, né? Por que não? Ir lá explicar por que aquilo ali está no relatório, né? Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. A gente estava comentando justamente isso, a falta da audiência pública, nunca mais ela foi usada, né? E é importante isso. Esse evento é uma das ideias, né, da gente fazer ele aberto ao público. A gente sabe que tem associações de pacientes inscritas aqui também, nesse evento. Mas é isso, eu mesma que não era eu só usava o LinkedIn, né? E eu já comecei a me posicionar um pouco mais no Instagram, porque o Instagram é o que mais tem sido utilizado pela população como um todo, né?
que é o que você falou. No LinkedIn a gente meio que prega aos convertidos, pelo menos a minha rede, e no Instagram a gente já chega a outras pessoas, a parentes, a amigos, né? Pessoas que não são do meio, né? Então é muito importante a gente levar isso para grupos de WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp têm sido muito utilizados, né? Para troca de informação e tudo mais, né? Então é difícil. Mais alguém quer comentar? A gente já tem a mãozinha levantada, Ana Paula, Everton, Euler. Só fazer um comentário. Eu acho que o ponto, enfim, primeira pergunta ela é de $1 milhão, né? A gente poderia discutir N situações aí desse ano, desse contexto, que desafiam muito a questão da utilização da ciência, né? E a negação da ciência também. E eu concordo com a Marisa. A questão é de você falar a linguagem do público-alvo. Não adianta a gente buscar manter o mesmo discurso, a mesma linguagem técnica que seja, falar para o grupo já sensibilizado para o tema, né? E a questão de você traçar estratégias de comunicação talvez seja o nosso desafio, assim como a gente já teve a oportunidade de conversar naquela outra oportunidade, nós três. Acho que a estratégia de comunicação para a ATS talvez possa nos dar uma maior evolução, uma evolução mais rápida, eu diria. Então, demonstrar o que é efetivamente e por que vale a pena de uma forma clara e uma forma relevante, né? Eu tive me marcou muito uma conversa aqui na nossa instituição. Nós tivemos o desenvolvimento de um programa de matriciamento por telemedicina, por telesaúde, de especialista para profissionais, para médicos assistentes nas unidades de pronto atendimento, e me marcou muito quando a gente foi fazer uma conversa com a doutora Beatriz, do Hospital do HC da UFMG. Eles fizeram, enfim, a gente foi buscar quem já tinha experiência com isso, e ela marcou muito uma fala simples, mas no ponto, né? Você tem que ser relevante, né? A solução que você traz tem que ser relevante. Não adianta você querer ter o melhor produto, mais robusto, mas que ele não se encaixe com a pergunta, vamos dizer, do contexto, não é a pergunta pico só, ele tem que realmente conversar com o contexto. Então não adianta eu desenvolver produtos de ATS que conversam com o contexto nacional, se é para o meu gestor regional, por exemplo. Eu acho que essa divergência de discurso atrapalhou a gente muito durante essa pandemia. Eu estava aqui pensando, né, que a gente ainda tem, desde o início do ano passado, né, não é agora, neste ano, mas a gente teve a remoção das redes sociais da Conitec, né? Então a gente deixou de ter as redes da Conitec que nos informavam, seja no LinkedIn, no Instagram, né? Que tinha muitos pacientes, muita gente da população, da sociedade em geral que seguia, né? O Twitter, as informações que vinham da Conitec via redes sociais, né? Alguém mais quer comentar? Então, você quer falar? Eu acho que na linha que o Everton também estava falando, eu acho que o crucial é o contexto. Eu vejo que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais imediatistas e elas querem uma resposta para a grande dúvida delas. Então, a gente tem que saber primeiro, cara, qual é a sua dúvida, qual é o seu contexto, né? Porque a vacina, ela tem espectros de uso, ela tem diferentes ações. Então, assim, você quer ela pensando em quem? Pensando em como? Porque, de repente, aquela vacina é cara, mas aquela não precisa de um freezer de -70. Então, aquela eu posso conseguir transportar para todo mundo, e outra talvez não, né? Não é só uma questão de efetividade, é de aplicabilidade também, para a gente conseguir chegar nas pessoas e falar o quanto que aquilo é aplicável para o dia a dia delas. Eu acho que se a gente consegue fazer essa ponte,
a gente consegue vencer algumas resistências e, de repente, reduzir o nível de ansiedade das pessoas, eu acho. É isso aí, nós temos pergunta. Thales, por favor. Boa tarde a todos, parabenizar mais uma vez e agradecer pela oportunidade de estar participando de um evento tão rico como esse, assim também como foram os demais, né? Eu agradecer a professora Elaine por nos permitir participar desse tipo de evento. Também quero, hoje eu consegui participar parcialmente, mas eu queria agradecer e parabenizar o professor Everton aí, que já nos recebeu tão bem lá no DEP, né, no Departamento de Ensino e Pesquisa do Instituto, que faz um belo trabalho. De lá também saiu o secretário estadual de saúde do estado de Goiás, né, que também antes ocupava essa posição. E a minha pergunta ou colocação é a seguinte: dentro desses NATs, né, que estão espalhados em todo o Brasil, seria oportuna algumas parcerias com a própria associação de pacientes ou com a própria indústria, que são stakeholders interessados, né, na avaliação de tecnologia, seguindo o modelo, seja de compartilhamento de risco ou análise de desfecho através de plataformas de gestão. A gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, porque essa parceria já existe na parte de estudos clínicos, né, tradicionais. Por que não também na parte de estudos de vida real, né, RWE? Seria interessante uma iniciativa também nesse sentido? Se já tem acontecido também? Bem, eu posso falar da nossa parte, tá? Nós temos parceria, inclusive eu botei ali na declaração de conflitos, né? A gente tem parceria principalmente para discussão de métodos, né? Para fazer treinamentos sobre o que é ATS, sobre como elaborar pareceres, sobre discordância que tem entre pareceres da indústria e pareceres elaborados pelos pareceristas da Conitec. E esse ano a gente começou a fazer um trabalho diferente, que é a avaliação crítica do trabalho feito pela indústria. Então, a indústria elabora um modelo econômico e manda para a gente fazer uma avaliação crítica naquele modelo, onde tem errado, onde está exagerado, no sentido de buscar a verdade dos fatos. Tá? Eu diria que, assim, praticamente a gente não modelo para a indústria. Por quê? Porque muitas vezes o interesse é vender um produto, né? Então, nós temos um compromisso muito grande com o método e com o dado ser o mais justo, o mais correto possível, né? Então, a gente entende que isso é uma evolução, acho que já melhorou muito, né? Quando a gente faz um parecer externo, a gente recebe um modelo que foi elaborado pela indústria, né? Então, a qualidade dos modelos já melhorou bastante, mas a gente ainda vê coisas bem limitadas, com muitos erros, né? E também a gente considera que era situação de conflito muito grande, né? Você fazer parecer para a Conitec e aí você fazer modelo para a indústria. Então, a gente acha que é muito confuso. Mas, assim, na parte de métodos, a gente tem trabalhado. Esse ano, uma das indústrias fez pela primeira vez que eu conheça, né, um edital para estudos em ATS voltado para os NATs, né? Também a gente está concorrendo, não saiu o resultado ainda, mas nós submetemos 2 projetos, né? Mas eu acho válida a parceria com a indústria, desde que as coisas sejam transparentes e que realmente o grupo se sinta confortável, né? Não fique nenhum tipo de constrangimento. Mas eu acho que é válido, sim. Mais alguém quer comentar? Que eu posso contribuir um pouco assim do que a gente tem feito, né? E principalmente na medição de custos. De novo, claro que não é somente o NATS em si, né? Mas o grupo de pesquisadores em ATS que trabalham junto com os NATS. A gente tem feito vários estudos, né, que envolvem indústria, envolvem
outros agentes também do mercado, outras empresas, hospitais também, que têm buscado, né, essa expertise externa junto com seus próprios NATs, e tem trabalhado, né, de uma forma bem colaborativa com vários stakeholders, né. Associações de pacientes, eu acho que tem espaço, né, e há exemplos, né, que já acontecem. Eu, pessoalmente, não participei de nenhum que tinha associação de pacientes junto na pesquisa, mas principalmente quando a gente migra para uma perspectiva, né, de acompanhamento a longo prazo, né, e uma perspectiva até de valor, assim, de a gente realmente tentar medir o que importa para o paciente, qual é a opinião dele sobre o próprio cuidado, a associação de pacientes passa a ser um stakeholder de extrema importância, né, para que a gente não perca os pacientes ao longo, né, da vida ou ao longo de um período de observação. Né? Mas vejo, acho que sim, acho que cada vez mais a gente conseguindo trabalhar numa colaboração bem rica entre hospital, operadora, indústria, né? Passos pequenos, mas importantes, né? Para que a gente consiga realmente ter esse trabalho em cooperação, assim, colaboração de várias partes. Eu queria, enquanto Everton quer falar? Rápido comentário aqui. Primeiro, obrigado pela pergunta, Thales. Realmente, a questão de você buscar desenvolver esses modelos, digamos, de interação, concordo tanto com a Marisa quanto com a Ana Paula. Eles são possíveis, sim, quando a gente começa a incluir, principalmente, dar mais relevância, principalmente para os desfechos relatados pelo paciente, a discutir, colocar na agenda a temática de saúde baseada em valor, como a gente teve o evento que eu tive o prazer de acompanhar do HMV, acompanhei a Ana Paula lá no evento, muito bom por sinal. Você começa a ter que conectar esses domínios, né? Então, o desafio é realmente encontrar como desenvolver esse tipo de interlocução entre a associação de pacientes, entre a indústria e os serviços, vamos dizer assim, os núcleos técnicos que desenvolvem esse tipo de análise, para poder encontrar algo que responda à pergunta de uma forma adequada e que esteja bem claro realmente, né, como a gente vai agregar valor à decisão utilizando essas ferramentas. Eu queria Muito obrigado. Queria só complementar, né, dizendo que não tem uma solução única, né? Eu acho que essa iteração tem que acontecer, mas até em cada contexto que você vai fazer, de cada tecnologia, ela tem que ser feita de uma coisa diferente, porque uma coisa é você fazer uma interação, por exemplo, pensando no medicamento, outra coisa é você pensar, por exemplo, numa interação de home care ou de uma tecnologia assistiva que você está lá, que a pessoa vai ficar cuidada em casa, ou um caso de telemedicina. Então, você tem que ter uma interação com a associação de pacientes, você tem que ter, como engenheiro, volta e meia chegava pessoal da indústria assim, ei, tem algum sinal aí? A gente está montando os hubzinhos para criar Big Data da saúde. O que você tem que consegue medir para a gente incluir no nosso hub? Eu falava, cara, não é assim. Não é tipo, vai medindo que vai pondo. Não, isso tem um contexto, isso tem uma situação, isso tem um direito à privacidade, isso tem uma hipótese clínica por trás, não é simplesmente sair medindo tudo que você quer da pessoa para depois achar alguma correlação mágica. Então, é necessário, mas cada situação tem que ser levada com muito cuidado para que, como disse a professora Marisa, para que ninguém fique constrangido e as situações fiquem claras para todo mundo. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Thales, eu acho que até para a gente já está chegando ao final do nosso tempo, né? Eu acho que uma grande tendência que vai fazer com que todo mundo converse é o compartilhamento de risco, né?
inclusive o legislativo, porque hoje o Brasil tem alguns impasses para fazer compartilhamento de risco também por conta da nossa legislação. Então, nós vamos ter que ter o executivo, o legislativo, no mínimo, trabalhando isso de forma sincronizada para fazer com que as coisas de fato aconteçam e nenhum gestor incorra em algum problema administrativo, de gestão. E a indústria, que eu estou vendo muito interessada, claro, porque está interessada também na sustentabilidade do sistema, porque senão ela para de vender, isso faz parte, do ecossistema, e da mesma forma os pacientes, para melhorar o acesso. Então, eu entendo que essa via, nós estamos cada vez mais com medicamentos isso falando de medicamentos, a gente tem aqui o professor Euler representando aí os equipamentos e tudo mais, mas assim, a começar por esses medicamentos, a terapia gênica chegando, a gente falou aqui de doenças raras, então a gente vai ter sim que conversar todo mundo, sentar todo mundo e tomar decisão, porque senão a gente vai ter de um lado a população desassistida, do outro medidas judiciais, e aí o judiciário vai ter que entrar também nessa roda. Eu acho que isso vai fazer com que, eu espero que a gente que faça com que a gente sente todo mundo e tente pensar na sustentabilidade do sistema de saúde, seja ele a saúde suplementar ou o público, o SUS como um todo, juntando as duas partes, tem que conversar, eu acho que e isso vai fazer com que a gente converse um pouco mais. Mais alguém quer comentar? Considerações finais? Eu queria comentar sobre esse problema de compartilhamento de risco, Eu acho que a gente está aí num momento pré-vacinação, de vacinas que, na verdade, a gente não tem 6 meses de acompanhamento, Então, eu acho que, assim, antes da gente conversar sobre compartilhamento de risco, obviamente precisa da estrutura legal, que a gente não tem, mas além disso, a gente precisa de uma estrutura de monitoramento forte, porque senão acaba sendo chama compartilhamento de risco, mas na verdade é um desconto que se dá para vender um medicamento mais barato e aí o preço não aparecer no banco de preços, tá? Então acaba sendo um golpe para burlar a informação, esconder a informação sobre o preço real do medicamento, tá? Então, eu acho que é a hora que a gente vai fazer uma vacinação em massa, que nós precisamos montar estrutura de monitoramento, tá? Então, porque senão daqui a 6 meses a gente vai continuar se questionando, a vacina funcionou ou não, o medicamento para AME funcionou ou não, e sem ter informação de qualidade. É difícil, eu acho que é um desafio, Não estou dizendo que é fácil não, mas é a minha sugestão de futuro imediato. Acho que só complementando, é aproveitar a oportunidade real do desafio que será, para deixar algo muito construtivo e necessário, para todo o sistema de saúde. Não, e obviamente tem que ser um negócio moderno, Assim, alguma coisa online, no celular, Sem sombra de dúvida. Com gamificação. Exatamente. Então, startups nos Estados Unidos que criaram soluções de rastreamento, por que não trazê-los, Então vamos colocar eles a funcionar, realmente. Quando eu coloco para conversar, a legislação também tem isso, porque a lei de proteção de dados, ela ajuda em muitas coisas, em outras coisas, como esse monitoramento, ela pode atrapalhar, Muito. Então a gente tem que trazer isso. Hoje mesmo teve um evento, sobre a abertura dos dados da Anvisa e tudo mais. A gente está avançando para uma transparência, mas a gente ainda tem muito a avançar, especialmente na fármaco. A gente está há quantos anos, Marisa, em farmacovigilância? Vai fazer 10 anos ano que vem? 10, 20 anos. 20 anos, 20 anos. O ano que vem, E a gente ainda tem dificuldades, de relatos, de informação. Então, assim,
A gente publicou hoje um artigo que a gente avaliou, né, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, os dados que a Anvisa publica, e um dos grandes problemas é a classificação da notificação, né? Então, a gente ainda tem baixa qualidade da informação que chega na Anvisa. Então, 20 anos depois, a gente está falando a mesma coisa, né, Elaine? É duro. Duro. E a gente tem isso agora com as vacinas, isso é muito sério, né? É por isso, Marisa, às vezes é bom ter você aqui, que você é um exemplo disso também, que falou assim para mim, mas você não era da farmacovigilância? O que você está fazendo agora em valor? E olha tudo que a gente falou aqui, né? As coisas se juntam, não tem? Tudo misturado. Totalmente, absolutamente, e eu acho que justamente você ter essa permeabilidade, né, é uma coisa que poucas áreas possibilitam, né, então acho que a gente tem a felicidade de trabalhar numa área que possibilita essa migração de um lado para outro e faz todo sentido. E fluir, né, porque é isso, você vai incorporar, toma decisão, mas ela foi realmente boa, porque na maioria das vezes você toma decisão baseada em estudos clínicos, né, então a gente está aqui no momento de fechar, né, o ATS em pauta, a gente começou falando disso, né, de tomar decisão com base em estudos clínicos, cada vez mais a gente está tomando decisão com base em estudos de fase 2, né? Então, monitorização é fundamental, né? A gente tem cada vez mais evidências mais frágeis, os alunos que estão aqui, que estão fazendo gestão comigo, tem questão de provas sobre isso, né? São vantagens e desvantagens do fast track de registro de medicamentos para doenças raras e oncologia, né? Fase 2, o que traz de bom, o que traz de preocupante para a população. Então, acho que o monitoramento, de fato, a gente vai ter que fazer algo bastante robusto. Eu espero realmente, de fato, que o Brasil faça, né, esse monitoramento para a gente justamente não cair nas discussões que a gente tem caído aí, que são politizações, né, da discussão da vacina, e que a gente, de fato, tenha a ciência pautando essa tomada de decisão. Adorei, gente! Já até passamos um pouquinho aqui. Eu quero abrir para vocês, para as palavras finais, para a gente finalizar o nosso evento. Eu já falei muito, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Elaine. Muito obrigada, Marisa. Também foi um prazer a gente estar aqui, né? Acho que a gente poderia ficar horas discutindo vários assuntos, né? Mas, muito bom. E ver a turma lotada, eu acho que super parabéns, Elaine, isso é mérito teu, né? E a gente foi acompanhando a disciplina, assim, meio que à distância. E vários comentários, um monte de gente me dizia, eu estou acompanhando a disciplina da professora Elaine. Eu disse, mas vai lá, que está sendo super boa. Então, queria te dar esse feedback também, que eu vi de muita gente, né, que andou por aqui ao longo desse semestre. Então, meus parabéns e obrigado. E ainda tem muita gente vendo no YouTube, que a gente está colocando no YouTube depois, tem diversas visualizações de cada aula, assim, centenas, está muito legal. Obrigada, Ana Paula, pela presença mais uma vez. Everton? Bom, também queria agradecer. Realmente, sim, é um prazer poder conversar com gente que sabe tanto e trocar um pouco mais. A gente sempre aprende um pouco mais, né, sobre como pensar em evoluir e contribuir para a ATS. Eu acho que o ATS em Pauta presta serviço para a sociedade ao distribuir, enfim, quando você abre a disciplina, torna uma iniciativa de extensão. Dá para a gente observar aí o público que é atingido. Acho que isso é um pouco do que a gente estava conversando de tradução do conhecimento, né? De conseguir levar para um público maior o que a gente está conversando aqui. Obrigado mais uma vez à professora Elaine, obrigado aos meus colegas aí pelo momento compartilhado e um abraço a todos. Queria agradecer também a oportunidade, a Elaine pelo convite, a todos os colegas aqui, alguns eu já conhecia e é sempre bom ver de novo, outros é sempre um prazer conhecer gente que está trabalhando na área, e é isso aí, vamos monitorar direito, né? Não adianta pegar um termômetro sem fio para monitorar a palma da mão, né? E fazer tudo errado, então a gente tem que monitorar, mas tem que monitorar com qualidade, porque senão é garba de in, garba de out. E aí não adianta nada. Obrigado
Foi um prazer. Fica à disposição. O NATS da UNB também fica à disposição para qualquer iniciativa que a gente possa ajudar. Obrigado. Eu acho que a professora Elaine, dessa vez foi ela que teve algum probleminha. Mas a gente encerra por aqui. Tchau.